Qualquer um que tenha olhado dentro dos olhos de um soldado morrendo em um campo de batalha pensará muito antes de começar uma guerra. Otto von Bismarck, chefe de Estado e primeiro-ministro da Prússia. Fogo! Campo de batalha, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 2. Estratégia. Agosto de 1914. Primeiro ato. Viva o Exército! Os exércitos da Europa estavam se movimentando. A chegada da guerra foi recebida com enorme entusiasmo nas capitais da Europa. Para cada nação, uma causa estava em jogo. Em São Petersburgo, uma enorme multidão se juntou com bandeiras, faixas, ícones e retratos do czar Nicolas. O imperador Nicolas respondeu aos cantos de seu povo, aparecendo na varanda do palácio sobre o quarteirão. A multidão inteira se ajoelhou e cantou o hino russo. Em Paris, um oficial francês partindo com seu regimento para Verdun escreveu: "O coração de uma grande nação estava batendo, esperando por dias mais longos. Multidões se juntavam na estação. Atrás de cada barreira e cada janela por nossas estradas, gritos de Viva a França e Viva o Exército podiam ser ouvidos por todos os cantos, enquanto as pessoas balançavam lençóis e chapéus. As mulheres lançavam beijos e punhados de flores em nosso comboio. Os homens gritavam adeus e boa sorte. Em um cruzamento de trem, uma jovem mulher ergueu seu bebê em nossa direção, gritando que ele, assim como nós, um dia irá cumprir seu dever. Deve ter sido assim em 1792, quando a alma da França atingiu o ápice de seu melhor período na história." Em Berlim, o Kaiser apareceu ante o parlamento com um uniforme de exército cinza, para se direcionar à multidão. Eu não possuo mais nenhum conhecimento de partidos ou credos. Só conheço os alemães. E em nome deles, eu peço que me deem suas mãos. E não só eles deram as mãos, como também um crédito de guerra de 620 mil marcos. Em Londres, sábado, 1º de agosto, foi um dia quieto para o oficial no principal escritório de recrutamento de Londres. Apenas 8 recrutas se apresentaram como voluntários. Depois veio o domingo, e a segunda-feira era um feriado de agosto. Quando ele voltou ao seu escritório no dia 4 de agosto, a multidão à sua espera era tão densa que levou 20 minutos e a ajuda de 20 policiais para ele chegar à sua mesa. Dali em diante, trabalhou o dia inteiro testando e fazendo o juramento dos recrutas. O sargento perguntou se estava disposto a me unir. Eu disse que sim. E ele perguntou: "Quantos anos você tem?" E eu disse 18 anos e 1 mês. Ele disse: "Você quer dizer 19 e 1 mês?" Pensei por um momento e disse: "Sim, senhor." Ele disse: "Está bem. Assine aqui." Ele disse ainda: "Você está ciente de que pode ir para o estrangeiro?" Quando o primeiro apelo do Lord Kitchener saiu para 100 mil novos recrutas, o que se seguiu foi sem fim pela Inglaterra. 100 homens por hora, 3 mil por dia, 6 mil até o primeiro fim da semana da guerra, juntaram-se ao exército. Tantos entraram neste momento que alguns tiveram de ser reprovados. Em Munique, uma multidão se reuniu na Odeonplatz para celebrar a declaração da guerra. No centro da multidão estava um falido artista austríaco chamado Adolf Hitler. Ao deixar a França, ele imediatamente requisitou ao rei da Bavária que permitisse seu voluntariado no exército bávaro. Em Paris, não havia nenhum monarca francês para incentivar os cidadãos.
Foi a partida dos regimentos da cidade para as estações de trem que aglomerou as multidões. As linhas de trens partindo de terminais da Europa eram intermináveis. A seção ferroviária do general alemão do Estado-Maior contabilizou para o momento 11.000 trens no período da mobilização. Os pés eram tão importantes quanto os trens em 1914. Patas de cavalos também, pois depois de se reunirem na área de concentração, a cavalaria e a infantaria se organizavam para marchar. Uma divisão de infantaria marchando cobria 22 quilômetros de estrada. E a resistência dos cavalos junto a ela era forçada ao limite na corrida para avançar. O primeiro exército do general von Kluck, na extrema-direita, enfrentou uma marcha de 321 quilômetros da partida para a capital francesa. Antes de Paris, contudo, tinha Liège e Namur e as outras fortalezas dos rios belgas que impediam qualquer facilidade de travessia para um exército alemão à França. Segundo ato, Liège. A briga era da Áustria, mas a guerra era da Alemanha. A Alemanha atacou primeiro no oeste. Às 5 da manhã, no dia 4 de agosto, a cavalaria alemã cruzou a fronteira da Bélgica. A invasão da Bélgica foi uma exigência do Plano Schlieffen. O objetivo principal do Plano Schlieffen era o de possibilitar que a Alemanha conseguisse enfrentar com sucesso o pesadelo estratégico de uma guerra de duas frentes contra a Rússia e a França. Schlieffen estimava que se a Alemanha fosse enfrentar a França e a Rússia, a segunda seria mais devagar para mobilizar e organizar, dando à Alemanha uma margem de umas 6 semanas para derrotar a França através de uma campanha rápida e massiva. Assim que a França estivesse derrotada, a Alemanha poderia transferir suas forças para o leste e enfrentar a força esmagadora da Rússia. Mas havia um perigo. As fortalezas através da fronteira nordeste da França podiam fatalmente atrasar a ofensiva relâmpago do exército alemão no oeste. Talvez até parando-a de vez. De acordo com isso, Schlieffen resolveu que as forças alemãs deveriam entrar pela Bélgica, atropelando a sua neutralidade antes de entrar pelo noroeste da França. O papel principal foi dado a 5 exércitos organizados entre Metz e a Holanda, totalizando 35 corporações. As forças mais poderosas foram alocadas na extrema asa direita da ofensiva. Um destes exércitos era para dar a volta por sobre o oeste de Paris, na ala externa desta enorme manobra que tinha a intenção de surpreender os exércitos franceses por trás antes de encurralá-los contra sua própria fronteira. Esperava-se que a operação durasse 40 dias. As mudanças no plano Schlieffen feitas por Moltke ditaram que a asa direita dos exércitos alemães deveria passar pelo espaço Meuse entre a Holanda e a Ardennes, um corredor estreito dominado por Liège. A falha na captura de Liège e suas 12 fortalezas rapidamente quebrariam o complexo cronograma alemão do começo da campanha. A força dos fortes belgas alarmou Schlieffen e seus sucessores de Estado. Eles eram imensamente fortes subterraneamente e bem controlados, rodeados por uma vala de 9 metros de profundidade. Suas duras camadas teriam de ser rapidamente destruídas por artilharia pesada, pois um atraso nos cruzamentos de Meuse colocaria em jogo a suave evolução do plano Schlieffen. Não existia nenhuma arma pesada o suficiente para o trabalho na época da aposentadoria de Schlieffen em 1906. Até 1909, entretanto, Krupp produziu um protótipo do Howitzer 420 mm. A companhia austríaca Skoda estava trabalhando no momento em um modelo de 305 mm. Ele tinha a vantagem de ser transportável em estradas. O Krupp Howitzer, em sua forma original, tinha de ser transportado por ferrovia e encaixada para uso em uma estrutura especial.
A Áustria emprestou para a Alemanha vários de seus canhões 305mm. Apenas 5 dos canhões Krupp de ferrovias e 2 dos novos transportáveis via estrada haviam sido terminados até agosto de 1914. Mas Liège tinha que ser tomada. A urgência era tanta que o plano de guerra alemão fez com que uma missão especial do Segundo Exército tivesse que ser abandonada. Comandada pelo general Otto von Emich, sua linha de partida foi desenhada entre Aachen e Eupen, no norte do estreito corredor do território francês, entre a Holanda e Luxemburgo. O tempo estimado para a missão era de 48 horas. Era esperado pelos alemães que os belgas não resistiriam a uma invasão, ou se sim, esta resistência seria facilmente superada. Ambas as expectativas se provaram erradas. Uma das cláusulas do juramento feito pelo soberano belga ao assumir o trono o obrigava a proteger seu território. O rei Albert I da Bélgica era um homem que cumpria as responsabilidades. O ultimato alemão, supostamente alegando a intenção francesa de violar o território belga, foi enviado na noite de domingo, 2 de agosto. O chefe do Estado, o general Antonin de Sellier, confessou a fraqueza do exército e defendeu a retirada para o rio Veppe, fora de Bruxelas. O subchefe demandou um ataque esmagador na Alemanha. Mandem-nos de volta para onde eles pertencem. Essa fantasia foi rejeitada. Assim como o derrotismo de Sellier. Eventualmente, concordaram com um terceiro plano. A Bélgica não apelaria para a assistência francesa ou britânica até que seu território estivesse fisicamente violado. A resposta belga para um ultimato alemão viria às 7 horas da manhã do dia 3 de agosto. Mais tarde naquela noite, o Kaiser enviou um apelo pessoal a Albert, declarando suas intenções amigáveis e apelando para a compulsão do momento, como justificativa pela invasão que estava prestes a começar. Em seu recebimento, o rei belga teve a sua primeira explosão. Ele pensa que sou o quê? Ele imediatamente deu ordens para a destruição das pontes sobre o Meuse e Liège e das pontes férreas dos túneis com as fronteiras com Luxemburgo. O exército belga era fraco, mas estava disposto a lutar por trás de seus poderosos fortes e de suas defesas construídas rapidamente. O rei também encarregou o comandante da fortaleza de Liège, o general Gerhard Lehmann, para segurar até o fim. Lehmann era um homem de honra e, apesar de sua idade avançada, tinha muita coragem. Ele foi o primeiro verdadeiro herói da Grande Guerra e sua coragem foi testada quando ele enfrentou a mais poderosa força militar do mundo. O Meuse, que foi confiado a ele, é um rio poderoso. Em Liège, ele chega a uma profundidade de 137 metros. Ele não pode ser atravessado na frente de uma defesa determinada. Assim, descobriria Emich. Seus comandos entraram na Bélgica na manhã de 4 de agosto. Logo entraram sob fogo da cavalaria e das tropas ciclistas belgas. Apressando-se para Liège, os alemães encontraram as pontes em volta da cidade explodidas. As forças de serviço de Emich trouxeram 2 baterias de canhões Howitsers de 210 mm, os mais pesados disponíveis até que os monstros de Krupp pudessem ser apresentados. O bombardeio alemão nos fortes do leste se abriu logo em seguida. Quando a infantaria e a cavalaria tentavam avançar, encontravam seus caminhos bloqueados. As tropas nos fortes devolviam fogo constante, enquanto as tropas intermediárias nas trincheiras lutavam corajosamente sempre que os alemães tentavam penetrar a linha. No decorrer da noite de 5 de agosto, as baixas alemãs se amontoavam. Na manhã de 6 de agosto, o oficial Erich Ludendorff, o general de ligação entre o Segundo Exército e os comandos de Emich, se dirigiam para a batalha e descobriram que o comandante da 14ª Brigada tinha sido morto. Instantaneamente, assumindo a vaga, Ludendorff lutou com seus novos comandados em um alto ponto de onde se avistava Liège.
Grande em físico e personalidade, ele decidiu na manhã de 7 de agosto lançar a 14ª Brigada para o centro de Liège. Dirigiu-se aos portões da velha cidadela e bateu na porta com o punho de sua espada. Eu cheguei. Nenhum soldado alemão foi visto. E a cidadela ainda estava nas mãos do inimigo. Bati nos portões que estavam trancados. Eles estavam abertos por dentro. As poucas centenas de belgas que estavam lá se renderam às minhas ordens. A rendição das tropas lhe deu o domínio da cidade. Ele decidiu rapidamente retornar a Aachen e apressar o segundo exército para completar seu sucesso. O primeiro canhão Krupp de 420 mm, transportável por estrada, chegou às proximidades do Forte Pontice no dia 12 de agosto. A tropa se posicionou a 270 metros de distância, enquanto o canhão era disparado eletronicamente. 60 segundos passaram. O tempo necessário para a cápsula atravessar sua trajetória de 4.000 metros. E todos escutaram a informação do nosso comandante de bateria pelo telefone. A primeira das cápsulas, com um fusível para explodir somente depois da penetração da camada de proteção do forte, não foi longe. A 8ª acertou o alvo. Até o 12:30, o Forte Pontice estava destruído e se rendeu. O fogo então se virou para o Forte Emburg, que se rendeu às 5:30. O Forte Schootfontein se destruiu pela explosão do seu armazém às 9 horas. No dia 14 de agosto foi a vez do Forte Liège, às 9:40, e Fleron, às 9:45. Finalmente, no dia 15 de agosto, os Howitzers reduziram o Forte Lausanne, onde o general Le Mans tinha reposicionado seu quartel-general 9 dias antes. Após 140 minutos de bombardeio, o armazém foi penetrado e a fortaleza destruída. O concreto se transformou em ruína e a carne humana em polpa de sangue. Entre as ruínas, o general Le Mans foi encontrado caído sem sentidos. Para Emisch, ele falou na maca em que seus capturadores o colocaram: "Eu quero que testemunhem que vocês me encontraram inconsciente." Os últimos 2 fortes, Holon e Flemel, se renderam sem luta em 16 de agosto. Estas 2 vitórias deram fim a uma confiança militar de 300 anos no comando das fortalezas. Liège tinha caído, mas longe ao sul o exército francês se movia. Terceiro ato: Batalha de Fronteiras. Os franceses também tinham um plano, simples e direto ao ponto. Quaisquer que sejam as circunstâncias, é a intenção do comandante e do chefe avançar. Todas as forças unidas para atacar os exércitos alemães. Quaisquer que fossem as circunstâncias, o exército francês iria avançar. Quaisquer que fossem as circunstâncias, com força total. Quaisquer que fossem as circunstâncias, através das províncias de Alsácia e Lorena até o rio Reno. Quaisquer que fossem as circunstâncias, o orgulho francês marcharia. A infantaria francesa marcharia com uniformes vermelhos de 50 anos atrás. Dentre os uniformes da velha França, existia um toque da África, Zouaves da Algéria e Marrocos, e a famosa legião estrangeira. A cavalaria também avançaria, ainda usando os uniformes de Waterloo, ansiosos para destruir o inimigo alemão. Com uniformes tirados da história e ideias tiradas da ficção, o exército estava atualizado em um ponto. Ele tinha o melhor canhão do mundo, o de 75 milímetros. Flexível e móvel, ele era capaz de atirar 25 vezes por minuto. E o exército francês o tinha em grande número. Os 2 maiores poderes da Europa estavam prontos para se enfrentar. O plano de guerra francês 17 foi testado pela primeira vez em 6 de agosto, quando a Corporação 7 do general Bonneau avançou para as grandes montanhas do norte da Alsácia. O exército francês foi capaz de retomar Mulhausen, e pela primeira vez em 44 anos, ela novamente se tornou Mulhouse. Bonneau logo foi obrigado por tropas alemãs de Estrasburgo a se retirar do poder, e Mulhouse se tornou novamente Mulhausen.
Os franceses se retiraram com tanta pressa que tivemos que correr atrás deles. Primeiro, achamos cobertores franceses que os soldados jogaram fora. Depois, achamos casacos franceses. Achamos sacos de dormir dos franceses. E depois, nós encontramos sacos cheios de munição. Finalmente, escondidos em celeiros ou sentados na beira da estrada, encontramos os exaustos soldados franceses. No dia 14 de agosto, Joffre ordenou que o exército de Alsácia, sob o comando do general Poe, tentasse novamente. Mais uma vez, Mulhausen se tornou uma cidade francesa e, em questão de horas, voltou a ter seu nome alemão. Conforme as ameaças aos aliados se desenvolviam, Joffre tinha que retirar a formação de Poe para usá-la em outro lugar. Mulhausen continuaria nas mãos da Alemanha em um futuro próximo. Estes primeiros movimentos deixaram os franceses com apenas um pedaço da Alsácia aos pés das colinas de Vosges, no leste. A investida principal em Lorena pelo primeiro exército de Dubail e do segundo exército de Castelnau também começaram no dia 14 de agosto. Os franceses avançaram como libertadores e não conquistadores. O encarregado pelo vasto exército do Kaiser era um homem de nervos instáveis. O general Moltke era culto, pensativo, homem de razão, mas era também um doente. Um homem incerto. Agora, quando os franceses estavam prestes a avançar mais uma vez na Alsácia e lançar uma grande ofensiva em Lorena, as indecisões de von Moltke cresceram dentro dele. As ambições de outros generais também entraram em jogo. Quando o príncipe Rupert da Bavária propôs um contra-ataque com o seu 6º exército e com o 7º exército de von Herringen, Moltke, seduzido pela perspectiva de envolver as alas francesas, os deixou prosseguir. As ações subsequentes em Sarrebourg e Morhange, no dia 29 de agosto, rapidamente revelaram que, para a infantaria francesa, o espírito ofensivo não triunfaria sozinho sobre artilharia moderna e metralhadoras. Tendo subestimado a extensão do número de reservistas alemães e ainda não sabendo o verdadeiro compartimento da passagem alemã pela Bélgica, Joffre subjugou a força do centro alemão. Ordenou que avançassem ao nordeste para Ardennes. O 3º exército de Houfféry e o 4º exército de Langle de Carry se encontraram com as forças alemãs perto de Neufchâteau e Virton, 21 e 22 de agosto, e foram expulsos com muito sangue. Fomos abatidos como coelhos. Éramos ótimos alvos porque usávamos calças vermelhas. Deitávamos em buracos ou tentávamos cavar buracos, mas com aquelas calças vermelhas era impossível. Não podíamos fazer nada. Tínhamos que sair em retirada. Se os planos franceses pareciam ruir, as operações alemãs gerais de Moltke eram ainda menos certas do que as dos franceses. Em 17 de agosto, ele fez um esforço mal orientado para melhorar a movimentação da ala direita alemã, colocando Kluck sob ordens de Bülow. Até o dia 19, a verdadeira escala da força e movimentação alemã começou a despertar sobre Lanzerac, comandante do 5º Exército francês. Conforme se aproximava dos rios Sambre e Meuse, entre Charleroi e Givet, ele encontrou o 2º e 3º exércitos alemães avançando em sua direção pelo norte e leste através da Bélgica. Lanzerac viu que precisava agir imediatamente para evitar um desastre. Quarto ato. A Batalha de Mons. Quando Lanzerac percebeu o perigo que corria a força expedicionária britânica, sob comando do Marechal Sir John French, atingiu a região de Maubeuge-le-Cateau, à esquerda dos aliados. Ao menos uma vez na história britânica, um exército estava indo para o campo de batalha com grande eficiência. 1.800 trens especiais os levaram aos seus portos de embarcação. Em apenas um dia, 80 trens chegaram às docas de Southampton.
Uma média de 50 mil toneladas de embarcações por dia, seguras e desimpedidas, protegidas pela Marinha Real que levou a força expedicionária para a França. Os desembarques na França começaram em profundo segredo no dia 7 de agosto. O Marechal Lord Kitchener, que foi nomeado secretário de guerra do Estado no dia 5 de agosto, temia que a concentração de seu exército poderia fazer com que a BIF fosse surpreendida pelas forças alemãs ao norte de Meuse. Ele não podia mudar a área da reunião, mas ao ver uma ameaça de invasão alemã, o fez atrasar 2 embarcações de 2 divisões regulares. Portanto, no começo da campanha, o volátil Sir John French só tinha 4 divisões a pé e 1 de cavalaria em suas mãos. Seus problemas e seu temperamento pioraram quando o comandante da Corporação 2, Grierson, sofreu um ataque cardíaco fatal e Kitchener o substituiu pelo general Sir Horace Smith Dorian, com quem as relações com a França sempre foram tensas. Depois de uma reunião tranquila, a BEF se movimentou à região próxima a Mons no dia 22 de agosto. Eles deveriam participar de uma ofensiva contra os aliados na Bélgica. Porém, logo ficou claro que a BEF estava diretamente no caminho do primeiro exército alemão. 750 mil homens descendo pelo Nordeste, depois que Lanzerak falhou em pará-los no rio Sambre. Cada dia, as corporações aéreas sobrevoavam a região. Alguns voos não encontravam nada, mas um sobrevoando o velho campo de batalha de Waterloo teve muita sorte. Nós encontramos a área inteira completamente coberta por bandos de uniformes cinzas e armamentos pesados, carregamentos de armas e munições que vinham em nossa direção. Realmente parecia que o local estava repleto de alemães. Voltando à base, o piloto apressou-se em direção ao Sir John French para falar o que havia visto. Eu lhe mostrei o mapa e ele disse, você esteve sobre esta área? Eu disse que sim, e expliquei o que tinha visto. Eles acharam muito interessante a princípio. Depois começaram a me olhar de uma forma estranha, então eu senti que eles perderam o interesse. Eles olhavam uns para os outros e balançavam os ombros. Então French se virou para mim e disse, isto é muito interessante. Me fale tudo sobre um avião. O que você pode fazer nele? Não é perigoso? Não faz frio? Você pode ver alguma coisa? O que faz se o seu motor parar? E todo esse tipo de pergunta. Eu não conseguia fazê-lo entender. Não conseguia. Porque, obviamente, ele não estava interessado. Eu tentei mais uma vez, ele olhou para mim. Sim, isto é muito interessante, mas nossa informação prova que você pode estar enganado. Você não pode ter visto tanto quanto está dizendo que viu. Eu posso entender que você possa ter imaginado isso, mas este não é o caso. Mesmo com sua posição exposta e com o exército alemão caminhando, Sir John prometeu cobrir a área que Lanzerak deixou, ficando em Mons por 24 horas. Não haveria nenhuma grande ofensiva. O exército britânico estava chegando. A segunda corporação se pôs em linha no canal Mons-Conde e numa pequena colina ao redor da cidade, enquanto o primeiro exército do tenente-general Sir Douglas Haig estava à sua direita. Por um tempo, Kluck não sabia da organização britânica em seu eixo de avanço. Durante a nublada manhã de domingo, 23 de agosto, as corporações de Kluck correram para a posição da BEF. De repente, do nada, vimos uma cavalaria vindo em nossa direção. Ela veio pela nossa ala direita. Eu pensei, meu Deus, são os alemães. E então começamos a atirar imediatamente e eles ficaram a uns 270 metros das armas e não enfrentaram. Às 9 horas, os dois lados estavam lutando.
os alemães fizeram uma sucessão de ataques mal orientados contra a posição de Smith's Dorrian na colina e ao redor do canal. Os britânicos logo se deram conta do poder e precisão da artilharia alemã. Estávamos nas trincheiras esperando por eles, mas não esperávamos nada como o estouro que nos atingiu. Logo começou a chover balas e estilhaços do céu. Eu vi estilhaços voando à minha direita e esquerda. Vi muitos bons camaradas morrerem. A infantaria avançou em blocos sólidos, indo em direção do canal e seus cruzamentos. A incomparável mosquetaria da BEF diminuiu muito a densa formação alemã. Eles estavam em blocos sólidos, no horizonte. Não tinha como não acertá-los. Ficamos em nossas trincheiras, sem nenhum barulho ou sinal. Eles chegavam cada vez mais perto. Então nossos oficiais deram a ordem. Os alemães começaram a cambalear como bêbados que levaram uma surra. Depois tentaram fugir gritando algo em sua língua que não conseguimos entender. Pobres coitados da infantaria. Eles avançavam em companhias de 150 homens e caíam como moscas. A primeira companhia foi simplesmente dizimada por tiros a 600 metros. Com a sua formação desordenada, cada bala acertava 2 pessoas. Eles não tinham chance. Este foi um minuto louco. 15 rodadas de fogo de rifles mirados que só a infantaria britânica era treinada a fazer. Em Mons funcionou. Os alemães caíram. Nossa primeira batalha foi uma derrota pesada contra os ingleses. Os ingleses de quem ríamos. Bem entrincheirados e completamente escondidos. O inimigo abriu um fogo assassino. Os feridos aumentaram e as investidas diminuíram. Com grandes perdas, o ataque chegou ao fim. Tudo foi em vão. Na ala esquerda, a pressão alemã começou a aumentar. O 5º Exército francês estava recuando, expondo os britânicos. Embora a primeira corporação de Haig não estivesse muito pressionada, as tropas de Smith Dorrien se mantiveram até a tarde, quando a implacável pressão alemã e sua superioridade numérica finalmente dividiram os ingleses. As ordens eram para recuar. A retirada de Mons tinha começado. Estávamos decepcionados quando recebemos a ordem para sair da batalha, para nos retirar. Não é uma coisa fácil de se fazer. É fácil entrar em uma batalha, mas é difícil sair dela. Entretanto, colocamos uma cortina de fogo entre nós e os alemães, o que permitiu que a infantaria e a cavalaria conseguissem fugir. Após alguns truques de guerras pequenas, os veteranos ingleses sabiam como escapar no último momento. Assim, a primeira corporação recuou a uns 3 quilômetros das posições pré-selecionadas. A BEF se apresentou bem em sua primeira batalha importante, deixando o 1º Exército de Kluck na Bahia a maior parte do dia. A maior parte dos 1.600 ingleses feridos eram da 2ª Corporação. Aí vinham os alemães. O plano Schlieffen ainda estava dentro do tempo e do alvo. Naquela noite, a ameaça ao 5º Exército francês próximo a Dinant fez com que Lanzehac se retirasse sem consultar Joffre ou os britânicos. A BEF não tinha alternativa senão se conformar com Lanzehac. Toda a linha aliada estava em retirada. E milhares de pessoas desabrigadas e apavoradas se juntavam aos exércitos nas estradas para o oeste. 5º ato. Retirada. Em menos de um mês de guerra, as tropas aliadas estavam em retirada em todos os lugares. Cada uma trazia novos desencorajamentos. Para a maior parte, estavam recuando ordenadamente, organizando operações traseiras para cobrir a retirada e fazendo ataques quase suicidas quando encurralados. Com os alemães sempre pressionando e com o plano 17 em pedaços, o impaciente Joffre fez a sua vontade prevalecer diante de todo o fronte.
No dia 24 de agosto, Joffre tomou uma decisão que mudou a história. Recusando abandonar qualquer pensamento de ofensiva, ele criou um 6º exército, comandado pelo general Montgomery, na esquerda ameaçada dos aliados. Fez isso tranquilizando tropas de suas próprias reservas e tomando para si a direita francesa. Em 26 de agosto, Joffre foi à segunda reunião com Sir John French. A cena foi testemunhada por um jovem oficial, Tenente Spears. Joffre começou a explicar o propósito de uma ordem de extrema importância. Enquanto fazia isso, entrou Lanrezac. Então Joffre explicou sua ordem e Sir John disse: "E esta ordem? Não vi nenhuma ordem." Então, o general Wilson, chefe do Estado-Maior, disse que foi recebida durante a noite, mas ainda não haviam lidado com ela. Não havia sido traduzida. Quando Joffre percebeu que as suas ordens não foram recebidas e lidas pelos ingleses, ele parecia estar completamente desencorajado. Foi a única vez que pareceu que ele havia perdido o coração. Estava completamente vazio. Este foi um momento constrangedor para o general Joffre. Quando deixei o quartel-general inglês aquela tarde, levei comigo uma impressão de fragilidade de nossa extrema esquerda. Me perguntava se ela conseguiria aguentar o suficiente para que eu pudesse reagrupar as nossas forças. Se esta manobra era tão dividida, 2 condições essenciais teriam que acontecer. Primeiro, nosso primeiro e segundo exércitos teriam que interromper suas retiradas com ofensivas parciais e contra-ataques para me dar tempo de reunir um novo exército à nossa esquerda. Segundo, os ingleses teriam que resistir lentamente a um tênue campo de rendição. Isso era exatamente o que as forças inglesas de Smith-Dorrien estavam prestes a fazer em Le Cateau. A calma de Joffre e sua aproximação racional sob pressão estavam em total contraste com o crescente nervosismo de seu oponente Moltke. O chefe do Estado-Maior alemão permitia oportunidades de operações das frotas para despistar sobre o alvo estratégico original. A maravilhosa perspectiva de conseguir um cerco duplo aos exércitos aliados já o levara a mandar os comandantes da ala esquerda à morte. No dia 23 de agosto, ele desmantelou o Plano Schlieffen, liberando 2 corporações da ala-chave da direita para ajudar a bloquear o avanço russo no leste da Prússia. Estas formações também foram separadas para lidar com várias fortalezas. Os 3 exércitos alemães da ala direita perderam até agora mais de 1/4 de sua força e ainda não concluíram sua missão principal. Para as tropas aliadas e alemãs que tinham que marchar 32 quilômetros por dia no calor de agosto, a sede, a fadiga, a fome e as bolhas nos pés eram mais preocupantes do que o grande plano de seus comandantes. Após a Batalha de Mons, as 2 corporações da BEF ficaram separadas pela floresta de Mormal. No dia 26 de agosto, o aniversário da lendária vitória inglesa na Batalha de Crécy, Smith-Dorrien julgou que os alemães estavam tão próximos à segunda corporação que não podiam se livrar sem lutar em mais uma batalha. Contrário aos desejos de Sir John French, ele conduziu uma ação de retenção em Le Cateau, onde os alemães novamente sofreram frente ao fogo concentrado das espingardas da BEF. Eles saíram como uma torcida de futebol saindo do estádio. Vieram marchando, atirando com seus rifles na altura dos quadris. Eles não tinham ideia. A cavalaria e a artilharia descarregaram contra o inimigo avançando. Mas a infantaria foi infestada pelas linhas alemãs. Ainda assim, os ingleses se mantiveram. Mais uma vez, os rifles ingleses tinham alvos muito fáceis. Nós tínhamos nossas cabeças cobertas quando a trincheira, a 1.200 metros, se infestou de alemães em seus uniformes cinzas.
Eles avançaram e nós recebemos a ordem de atirar rápido. Era uma distância de 1.200 metros longe para um rifle. Mas atiramos 15 vezes por minuto nesses alemães avançando. E eles se dividiram em grupos menores de 6 ou 8, se espalhando por toda a plantação de milho. Enquanto nós atirávamos, eles se escondiam por trás das espigas de milho. A infantaria inglesa endureceu mais uma vez. As horas da manhã passaram devagar conforme cada vez mais alemães entravam na luta. As últimas reservas inglesas foram encaminhadas para encontrar este novo perigo. Estávamos na reserva, a brigada estava formada e as ordens eram para que fôssemos para a ala esquerda da linha. Marchamos 6 quilômetros para a esquerda da linha, passamos por uma vila, a qual não me lembro o nome, e encontramos Smith Dorian, que estava na porta do quartel. Ele acenou para nós e disse: "Acho que estamos retardando vocês. Não vamos precisar de vocês aqui. Tudo vai ficar bem." As baterias expostas da artilharia da direita perderam muito aquela manhã. Homens nervosos na linha de batalha, sofrendo com o calor, começaram a debandar da batalha. Era hora de ir embora, se possível. O maior problema era remover os canhões. As carretas dos canhões estavam esmagadas na colina. Homens e cavalos mortos por todas as partes. As equipes que ficavam se lançavam através dessas infantarias cambaleantes. Conforme entravam na divisão do inimigo, foram atingidos por um furacão de balas e estilhaços de metralhadoras. Mas mesmo assim continuaram. O oficial encarregado da equipe foi morto. Muitos de uma equipe foram mortos antes de atingir sua posição. Mas 2 canhões da 122ª Artilharia foram levados por sorte. Um terceiro foi engatado, mas os cavalos logo caíram. O resto sobrou para os alemães. Incrivelmente, as 3 divisões de Smith Dorian fugiram, e os alemães não faziam ideia de para onde eles tinham ido. Foi a primeira batalha de verdade do exército inglês, e o preço dela foi considerável. As 2 corporações perderam 7.182 oficiais e homens e 38 canhões. Agora estavam novamente em retirada. Cansados e sujos, mas por conta de um momento oportuno, eles conseguiram continuar sua retirada relativamente em ordem. Marchamos e marchamos, dia após dia, com pouca comida. Havia comido minhas rações de emergência, tínhamos uma lata de carne e eu já tinha comido também, portanto, tínhamos muita fome. E, ocasionalmente, quando podíamos, bebíamos um pouco de chá. E marchamos por uma floresta muito fria e úmida. Certamente era um frio terrível nesta floresta. E assim marcharam, por estradas cobertas de poeira. Através do calor do dia, marcharam 48 quilômetros para o sul até Somme. Vi a infantaria lá com os pés sangrando. Vi a infantaria sem as botas, com os pés enfaixados. Vi homens que choravam e perguntavam: por que não podemos lutar? Por que não nos deixa lutar? Era uma visão do desespero. Soldados com os pés doendo e civis amedrontados em uma única massa de humanidade. E este desespero começou a atingir o comandante Joffre. Era uma coisa muito estranha de se ver. Um único homem, exercendo sua vontade sobre uma massa de quase 1 milhão de homens, tentando satisfazer os requisitos políticos de seu próprio governo e do governo britânico, enfrentando uma situação catastrófica, sem levantar a voz ou reclamar. A relação forçada de Smith Dorian com Sir John Fresh deteriorou muito após Le Cateau. Ainda, as 2 corporações atingiram seus objetivos, pois não apenas levaram os alemães a respeitarem a força britânica, mas também intimidou Kluck quanto a uma perseguição imediata.
Além disso, a conclusão errada de Kluck de que a BEF recuava a sudoeste ao invés do sul deram às formações britânicas um espaço para respirar, permitindo que recuassem sem serem molestadas pelos próximos dias. O adiamento não tirava a tristeza de Sir John. Sentindo-se desapontado pelos franceses e triste pelas baixas da BEF, ele agora acreditava que só poderia salvar a força expedicionária tirando-a das linhas aliadas de batalha e repousando atrás do rio Sena. Levou a intervenção pessoal de Kitchener em uma visita rapidamente arranjada para a França no dia 10 de setembro para prevenir que Sir John seguisse este percurso. Mas mesmo com a intervenção de Kitchener e o comportamento tranquilo de Joffre, ainda parecia que a única coisa que poderia salvar os aliados no oeste era um milagre. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary.